Olá pessoal, meu nome é Lupecínio Moraes, sou professor da Escola Lindalva Aragão e o assunto de hoje será a linha do tempo com os principais acontecimentos da história da humanidade, né? Então assim, antes de tudo temos que entender que o assunto é um assunto muito fácil e gostoso de se aprender, não é isso? Então vamos com calma que a gente chega lá. Quando falamos em divisão histórica, né, e também sobre os principais acontecimentos, temos que entender duas coisas: o que é pré-história e o que é história, né? Lógico que quando analisamos a palavra pré-história, vamos perceber que pré quer dizer o quê? Antes da história. Lógico que mesmo no período pré-histórico, não deixa de ser história, né? Mas para uma divisão histórica, os historiadores fizeram isso. Uns concordam, outros não concordam, mas aí já é outra questão. Temos que ver também a questão da linha do tempo, né? A linha do tempo, elas se dividem em antes de Cristo e depois de Cristo. Não vamos dar muita ênfase a esse assunto, né? Porque o nosso principal tema de agora, do quarto ano, os principais acontecimentos históricos, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Por que isso acontece? Lógico que nem todos os países do mundo adotam esse calendário. Os judeus, por exemplo, não adotam, nem os povos islâmicos, né? Também temos que entender outras questões da história, antes de irmos para os principais acontecimentos históricos. Como a linha do tempo, né? Com antes e depois de Cristo, e tempos históricos. Quando a gente vai estudar história, nós vemos muito questões de século XX, século XIX, século VII. Então, como a gente vai fazer para poder entendermos o significado de cada século? Então é isso que a gente vai trabalhar, né? Então assim, vamos para os principais acontecimentos históricos. Vamos falar, quando falamos em pré-história, podemos citar também os povos nômades, né? Até o momento dos povos, onde eles eram povos nômades, até o momento que passaram a ser sedentários. E o que são povos nômades? Os nomes se já diz, povos nômades são povos que não têm residência fixa, não é isso? Isso iremos ver daqui a pouco. Que são povos sedentários. Nós somos povos sedentários. Por que nós somos povos sedentários? Porque nós temos uma moradia fixa. Iremos ver também a questão da invenção da escrita, né? Que as pessoas antigamente não sabiam escrever, né? Então aprenderam a escrever e a registrar tudo aquilo que acontecia. A questão do fim do Império Romano, do Ocidente, em 476, e a importância que esses acontecimentos nos trouxeram até os dias atuais. Iremos ver também a invasão do Brasil. Lógico que existe aquela história antiga, em que ano o Brasil foi descoberto? Lógico que o Brasil não foi descoberto. Por quê? Porque aqui viviam povos indígenas, né? Ninguém descobre uma coisa que pertence a outra, né? Então é isso que a gente vai, aos poucos, de uma forma mais lenta, vamos ver isso. Eu acho que não dá para ver tudo, mas vamos ver um pouco sobre cada coisa. A Reforma Protestante. O que foi essa Reforma Protestante? E o que nos trouxe até os dias atuais? Podemos ver algo como, por exemplo, a Igreja Católica, a Evangélica, né? Antes da Reforma Protestante, só existia a Igreja Católica, principalmente na Europa. Após a Reforma Protestante, passou a surgir diversas outras igrejas. Então, veja o quanto é importante nós entendermos a história para poder nos situarmos hoje, né? A Revolução Industrial, o quanto ela foi importante para a nossa sociedade e o quanto ela é importante até os dias atuais.
Revolução Francesa, podemos citar também, é outro marco dos acontecimentos históricos. Podemos citar também Confidência Mineira, né? Porque a Confidência Mineira ela foi tão importante na nossa sociedade, a Revolução Pernambucana de 1817. E, por último, e infelizmente, o Covid, mais conhecido como coronavírus, que é o que está nos afetando nos dias de hoje e fazendo com que as nossas aulas sejam online, dessa forma, que é uma forma nova e do qual temos que nos adaptarmos e aprender a lidar com a situação, né? Lógico que não vai ser uma coisa permanente, mas temos que aprendermos sempre estarmos atualizados, para que possamos não ficar atrasados nos estudos. Isso é muito importante, né? Principalmente para vocês que passaram bastante tempo fora de sala de aula e infelizmente perderam muito conteúdo, e de uma forma gradual iremos tentar minimizar essa situação, né? Veja que tudo isso faz parte da história. Tudo, nosso dia a dia faz parte da história. O que acontece conosco, com os nossos pais, com nossos amigos, com nossos vizinhos, faz parte da história. Pode não ser aquela história que esteja no livro, né? Aquela história que esteja no YouTube, ou seja lá qual meio de comunicação que for, mas tudo isso faz parte da história, da nossa história, a micro-história, a nossa história de vida. E é tão importante quanto as outras, né? Só que ela não é registrada quanto as outras, mas é a nossa história. Isso também é importante. É importante a gente aprender também tudo o que está em nossa volta, tá? Vamos lá. Uma das coisas que não podemos esquecer é a linha do tempo. Esse é o assunto que estamos tratando agora. Linha do tempo com os grandes marcos da história da humanidade, né? Professor Lupercino, quarto ano. Como nós sabemos, se formos falar tudo sobre história, iremos passar muito tempo aqui e não vamos chegar a um senso, né? Porque é muita coisa mesmo na história. Então, vamos aos principais fatos. Quando falamos em período da história, podemos dividi-la em dois aspectos: pré-história e história. Durante a pré-história, existe o período paleolítico, período neolítico e a idade dos metais. Já na história, ela se divide em quatro: a idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, a que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Quando falamos em povos nômades, o que são povos nômades? Povos nômades são aquelas pessoas que não tinham residência fixa. Eram pessoas que viviam de um lugar para outro, para depender de como estivesse o local. Se no determinado lugar em que eles estivessem tivesse alimento, então eles viviam lá um bom tempo. Então, quando esses alimentos acabavam, eles tinham que ir para outro lugar procurar mais alimentos, né? Então, até que ponto eles deixaram de ser nômades e passaram a ser pessoas sedentárias? Então, no momento em que eles puderam dominar a agricultura, a criação de animais, entre outros fatores, foi o que fez com que eles permanecessem em um lugar por muito mais tempo e passassem a ser pessoas sedentárias. O que nós somos hoje? Pessoas sedentárias. Por quê? Porque nós temos moradias fixas, nós temos nossa casa e não vivemos trocando de lugar todo mês, ou toda semana, ou 6 meses. Então somos pessoas sedentárias, não é isso? Então, uma das grandes invenções, grandes marcos da história é a invenção da escrita. Por quê? Porque fez com que as pessoas
passasse não só de forma a argumentação oral, como também na escrita, e com isso eles puderam anotar todos os conhecimentos que eles tinham, tudo que acontecia eles anotavam, ou os principais fatos, né? Então, outra coisa também que podemos falar é sobre a questão do Império Romano. Qual a importância que o Império Romano teve em nossa vida? Qual o marco cultural que ela deixou na nossa vida? Uma das coisas, entre outras coisas que ela deixou, uma delas foi o idioma, né? O idioma, que idioma nós falamos? Nós falamos o português. Aí vocês podem me perguntar, sim, mas no Império Romano eles não falavam português, eles falavam latim, correto? Então temos que entender o seguinte: o nosso idioma é o português, só que o idioma mãe da língua portuguesa é o latim. Então o português ele se originou da língua latina, não só o português, como o francês, o italiano, o espanhol, entre outras línguas, surgiram a partir de quê? Da sua matriz, né? Que era o latim. Então, como podemos ver nesse mapa, os povos romanos conseguiram dominar grande parte da Europa, a parte norte da África e uma pequena parte da Ásia. Então, isso fez com que difundisse não só a cultura, né, como também o idioma que nós falamos, que é o português, que se originou do latim. Podemos falar também sobre a descoberta do Brasil, ou a invasão do Brasil, como queiram, né? Porque, como nós sabemos, quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram sua cultura, que é algo que está enraizado em nós hoje, né? Em Portugal, qual é o idioma que fala em Portugal? O português, não é isso? Então, veja que nós aqui no Brasil também falamos o português, que é algo cultural dos portugueses. Então, não só isso, como também teve a questão dos negros que os portugueses trouxeram da África, a força, lógico, né? Tem também a mistura, a mistura do idioma, a mistura da cultura indígena que aqui já estavam. Então, tudo isso fez e foi importante para nós brasileiros. Isso foi que fez com que surgisse a nossa cultura, a cultura brasileira, tão igual e tão diferente de muitas outras, de todas as outras do mundo, como também as nossas cores, né? A miscigenação que ocorreu aqui, que foi muito diferente do que aconteceu em diversos outros países, né? Não podemos também esquecer da Reforma Protestante. A Reforma Protestante ela foi importante por quê? Como nós sabemos, a religião católica ela é muito importante. Então, a partir dela, do momento que Martin Lutero criticou existiu outros ramos, passou a existir outros ramos, como por exemplo a Igreja Protestante. A Igreja Protestante ela surgiu a partir da forma em que as pessoas não concordavam com a sua forma de ser, com o que a Igreja Católica fazia, com a forma como ela cobrava os dízimos, né? Então isso surgiu muita revolta nesse período e fez com que surgissem outras religiões, outros ramos religiosos, e entre elas o protestante, né? Então, outra coisa também que surgiu, que marcou nossa história, foi a Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa foi importante? Porque a partir dela surgiu ideais que nunca antes eram questionados, como a de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, isso fez com que as pessoas lutassem contra os privilégios de alguns, enquanto outros sofriam, né? Durante o século XVIII, por exemplo, existiam os privilegiados da Europa, que era o clero, que é a igreja, e a nobreza, que era o rei, rainha e sua família, né? Então, esses eram os privilegiados. Já o terceiro estado, como os burgueses e o povo, não tinham os privilégios que a nobreza e o clero tinham, né?
Então, algo muito importante também para a nossa história é a Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial ela foi importante? Ela foi importante porque muito do que nós temos hoje em casa é reflexo da indústria. Só que temos que entender um pouco o que era a sociedade antes da Revolução Industrial. Vamos só citar um exemplo. Se uma pessoa hoje quer um sapato, o que ela faz? Ela vai numa loja qualquer e compra. Lá tem sapato de diversas cores, de diversos tamanhos, né? Já antes da Revolução Industrial, se uma pessoa quisesse um sapato, ela tinha que ir para um sapateiro. Então, o que os sapateiros faziam? Tirava a medida do sapato e ia fazer o sapato manualmente. Imagina fazer o sapato manualmente. Né? Diferente de hoje, que existem as indústrias que facilitam a fabricação desse sapato. Né? Não é que não exista sapateiro, que existe sim ainda, para fazer sapato, consertar bota e tem outras coisas. Né? Então isso foi reflexo da Revolução Industrial, algo muito importante na nossa sociedade. Né? Também, tirando como importante sobre a Revolução Francesa, algo que inspirou também, inspirou a Revolução Pernambucana. Por quê? Porque as pessoas que aqui moravam, elas não estavam satisfeitas com a forma como os portugueses estavam tratando os pernambucanos. Então, com isso, fez com que Pernambuco fizesse uma revolução, quisesse ser um país independente, como conseguiu. Por um pouco tempo, mas conseguiu. Né? Então, essa Revolução Pernambucana foi reflexo do iluminismo francês, da Revolução Francesa. Né? Agora, não podemos esquecer também sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Russa e diversos outros fatores que, infelizmente, não tem como nós contarmos em pouco espaço de tempo. Então, uma coisa que está marcando a nossa história de uma forma muito ruim é a questão do coronavírus, que infelizmente está infectando muitas pessoas e que cada um de nós temos que tomar cuidado com esse vírus, tomar cuidado com os nossos parentes, que ninguém quer perder parente, não é isso? Ninguém quer perder amigos. Então, com isso, fique em casa o máximo que puder. Não fique saindo à toa. Não vá para a casa de um, para a casa de outro. Está entendendo? Para evitar com que você se contamine. Porque se você se contamina, corre risco de morrer e corre risco de infelizmente, infectar algum parente, a mãe, o pai de vocês. Então isso é uma coisa ruim. A gente não quer que nenhum mal aconteça para vocês. Então, tomem cuidado e fiquem em casa o máximo que puder. Tá? E bons estudos para vocês.